Pronto, aquilo que nos traz aqui hoje é precisamente junto a uma escola onde o amianto não foi retirado, ou melhor, foi retirado parcialmente apenas e aguarda-se agora para saber quando é que será o resto. E que já é um problema que esta escola, o Eugénio Testa há muitos anos vem vivendo. Foi precisamente para tornar pública a ação que ontem entrou no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que é uma ação de intimação do Ministério da Educação relativamente à divulgação que não fez e deveria já ter feito da lista de escolas que têm amianto, que continuam sem ver o amianto removido e que, segundo números do próprio Ministério da Educação, serão tuteladas pelo Ministério da Educação 739, agora retirando aquelas que eventualmente já não tenham, e o Ministério da Educação, segundo disse na Assembleia da República há dias, foram 117 aquelas de onde foi removido, o que significa que mesmo assim temos acima de meio milhar de escolas em que o amianto se mantém. Meio milhar de escolas tuteladas pelo Ministério, disse eu. Nós estamos também a fazer um levantamento a nível nacional, autarquia por autarquia, porque os jardins de infância e as escolas do primeiro ciclo em que as coberturas de amianto existem são inúmeros, conhecemos o caso, ainda há dias relatado, na Marinha Grande serão 34, no Conselho de Leiria mais de 30, no Conselho no Norte, junto ao Porto, serão mais de 100. Portanto, este é um número indeterminado e é difícil, portanto, dizer se é de centenas apenas ou ultrapassa o milhar, mas de facto são muitos. Para além disso, também nas regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, estamos a tentar, junto dos respectivos governos regionais, ter os dados, porque também essas estão para além das tais 739. Ora bem, o que é que falar da situação do amianto não é necessário, toda a gente já sabe o que é que se passa. Agora, dizer é que o governo português está obrigado por uma lei da Assembleia da República, aprovada, ou melhor, entrou em vigor em fevereiro de 2011, durante um ano, fazer o levantamento dos edifícios públicos, obviamente das escolas também, onde existe amianto, e passado esse ano a divulgar no portal do governo toda a lista de edifícios públicos onde as escolas se incluem. Acontece que não passou um ano, passaram 3 anos, estamos em 2014. E o que é curioso não é a dificuldade ou a eventual dificuldade, como temos ouvido dizer, de saber quais são as escolas em que existem. Ao dizer-se um número tão preciso, 739 edifícios escolares, significa que se sabe exatamente quais são, só que a birra, e neste caso é uma birra perigosa, porque estamos a falar de um problema que é preocupante, é não dizer onde é. Portanto, isto é obrigatório. Mas não é apenas ficar no portal do governo na listagem das escolas, neste caso estamos a falar de escolas onde existe amianto. É preciso que todos aqueles que diariamente os trabalhadores, e aqui eu diria os pais, uma vez que se trata de escolas também, sejam informados pelo, neste caso o Governo, o Ministério da Educação, da situação que existe, de qual o grau de perigosidade que existe ou não, porque cada situação será uma situação diferente, que cuidados as pessoas deverão ter e, sobretudo, a calendarização que está prevista. É isto que diz a lei. A lei número 2 de 2011 tem exatamente esta obrigação legal, é uma lei da Assembleia da República e que o Governo não cumpre. Portanto, não estamos a falar de um problema fácil, não estamos a falar de uma cobertura que tem pedras, pode cair uma pedra na cabeça de alguém e é aborrecido porque parte da cabeça. Não, estamos a falar de um problema que toda a gente sabe tem como consequência o surgimento de situações de cancro em que está diariamente sujeito eventualmente à inalação. Diz o Sr. Ministro da Educação e diz o Sr. Primeiro-Ministro. São situações negligenciáveis, são situações que em muitos casos não tem problema porque aquilo está tudo em bom estado. Pois então, nós dizemos ao Sr. Primeiro-Ministro, se está em bom estado é agora que tem que se remover o amianto, não é quando estiver degradado ou quando estiver em situação que depois já vai tarde, não é? Portanto, é agora que é tempo de o fazer. Nós não estamos aqui a dizer que tem que fazer tudo para o mês que vem, ou tudo nas férias da Páscoa, ou tudo quando for. Estamos a dizer é que tem que haver a calendarização, obviamente que o grau de degradação dos materiais é que há de ser decisivo para o próprio calendário. Agora, não podemos continuar assim, sem saber onde é, sem saber como é. Dizer que para nós, FENPROF, este é um problema que já tem muitos anos. Eu pessoalmente, e nós aqui em Coimbra fomos, por exemplo, alertados para ele, quando uma colega nossa, que foi dirigente aqui do Sindicato de Pessoas da Região Centro, foi colocada numa escola da Póvoa de Varzim e passado um tempo ela esteve connosco, já com uma situação bastante avançada do foro oncológico e já faleceu. Numa escola da Póvoa de Varzim onde havia muitos casos de amianto, de cancro e que eram originados pelo amianto de tal ordem que já há muitos anos essa escola teve que fazer a substituição, ainda nem se falava muito deste problema. E por isso a FENPROF tem desde sempre, e sensibilizado para o problema com casos concretos que eu conhecia, colocado em todos os seus congressos esta exigência da remoção das placas de amianto. Não há ninguém que não se lembre
não há ninguém que não se lembre dos milhões de euros, e não estou aqui a criticar, se foi preciso, foi importante que se fizesse, que se gastaram nos edifícios da União Europeia, nomeadamente em Bruxelas, para substituir todo o ambiente que existia. E deve ser feito assim. Agora, não pode não ser feito num sítio onde as crianças e os jovens portugueses, os professores e os outros trabalhadores estão diariamente a trabalhar. Portanto, mais que não seja, e se o Governo não tem, e nós iremos fazer isso, já agora dizer que para além de termos exigido ao Ministério a divulgação da lista de escolas, coisa que não quis divulgar. E, portanto, ontem entrou no Tribunal de Lisboa uma ação de intimação que vai obrigar o Governo, no cumprimento da lei, mas também no respeito por uma situação extremamente preocupante, vai obrigar o Governo a ter que divulgar esta lista de escolas. Mas, para além disso, iremos também, se continuarmos neste silêncio do Ministério da Educação em relação às escolas, junto das instâncias europeias, nomeadamente da Comissão, e a FENPROF vai convidar não apenas as outras organizações sindicais de professores, como as confederações e federações de pais a subscreverem esse documento. Vamos entregar junto da Comissão Europeia, nomeadamente do seu Comissário para o Ambiente, precisamente a denúncia desta situação e a exigência de que sejam tomadas medidas, porque afinal de contas o que está aqui uma vez mais em causa é também o incumprimento de uma diretiva comunitária, que aliás são várias as orientações já e com muitos anos que existem sobre a matéria. E portanto iremos junto a essas instâncias, ainda se o Governo quiser, nós mesmos vamos também solicitar que a própria Comissão, para o cumprimento da diretiva e para uma situação que é grave, mas que tem que ser resolvida apesar de o país estar numa situação de crise que é complicada, compreendemos isso, mas então que a própria União Europeia, e uma vez que deve zelar também pela saúde dos cidadãos no território europeu, que tenha dinheiro não apenas para investir na Ucrânia, mas para investir na saúde das crianças e dos jovens portugueses. É importante